me chamo Vanessa Baggio, sou natural de Cascavel, Paraná. Minha família é toda do sul, família humilde. Minha mãe era costureira, meu pai era motorista de caminhão e eu fui criada de forma muito simples e até os meus 13 anos fui criada em fazenda. E nunca nem imaginei na minha vida de vir parar em São Paulo. Vim para cá para estudar, vim sozinha, com a cara e com a coragem. Estudei na Unasp. Eu era interna na faculdade, que lá tem os dormitórios, onde tem a parte que a gente pode morar lá dentro. E foi ali que eu vim me aventurar aqui, fazendo fisioterapia. É uma profissão assim que eu tenho um imenso prazer de falar que eu sou fisioterapeuta. Tenho 3 especialidades. Sou especialista em geriatria, fisioterapia ortopédica e dermatofuncional. Confesso que hoje a minha maior paixão na área da fisioterapia, que são várias áreas, é a dermatofuncional. É a área que eu mais me atualizo, é a área que eu mais desenvolvo protocolos, é uma área assim, onde eu vejo transformar realmente a vida das pessoas. Então, eu sou muito grata de ter escolhido essa profissão. Confesso que não foi nada fácil morar em São Paulo, não tenho um primo aqui, então era bem complicado, mas a faculdade em si, o sonho de me formar, então isso ia me dando energia, me dando força em poder ali continuar, me dedicar. Logo no primeiro semestre de faculdade, já comecei a fazer estágio em São Paulo. Fui com a cara e com a coragem. Muitos professores da faculdade falavam isso de mim, que eu ia sem medo mesmo e sempre fui desse jeito. E fui fazendo estágio, mesmo ainda estudando, fiz muito estágio, conheci muitas pessoas, conheci diversas áreas do mundo da fisioterapia. Quando me formei, trabalhei em algumas clínicas em São Paulo, como professora de pilates, como na parte ortopédica, na parte de geriatria. Então, há 6 anos, resolvi me aventurar em ter clínica própria, né? Então, montei uma clínica, inclusive aqui na Zona Sul, de São Paulo mesmo. Hoje eu já estou em outro endereço, mas comecei onde era um sobradinho. Eu também morava na clínica. Nessa época, eu era totalmente sozinha. Então, montei uma sala de pilates, 2 salas, uma de fisioterapia e uma de estética, e comecei a trabalhar. Então, nos horários livres, eu ia panfletar, eu que era mexer nas redes sociais, fazendo divulgação. Eu lembro que o pessoal ligava, eu estava totalmente sozinha, então não tinha paciente. Então, quando a pessoa ligava, oi, quero marcar uma aula experimental com você. Aí eu sempre atendia e falava assim que eu era a Ana secretária. Eu já sabia minha agenda de cor, né? Porque o começo não é muito fácil, quer dizer, não é nada fácil. Então, às vezes eu tinha um paciente por dia, ou às vezes nenhum paciente por dia. Então, ligavam lá, Ana atendia, né? Ana, eu. E aí falava, posso fazer uma aula de pilates amanhã? Aí eu, deixa eu olhar a agenda. E muitas vezes nem precisava olhar a agenda, porque, imagina, eu sabia de cor, né? Porque eram poucos pacientes. E então, nesse tempo que eu atendi o telefone, eu fui tentando criar uma agenda. E eu fui pensando assim, sempre sozinha. Não vou falar que tá totalmente vazio, porque senão a pessoa vai falar, será que é bom? Porque querendo ou não, desperta isso, né? E eu sabia muito bem da qualidade do meu serviço e o potencial que eu tinha. Então, foi assim que eu comecei. Eu tenho a minha primeira agenda até hoje, que era uma agenda de papel, onde o primeiro dia não foi nenhum, o segundo dia foi 1, o terceiro dia foi 2, e assim foi indo até eu começar a contratar pessoas para trabalhar comigo. Naquela época, eu era a manobrista, a recepcionista, a moça da limpeza e a fisioterapeuta. E aí eu fui contratei primeiro uma fisioterapeuta para poder ajudar e a clínica foi crescendo. E nisso era 2 salas e a sala do Pilates principal. E foi crescendo, contratei outra fisioterapeuta. Então éramos em 3. Chegou um momento, em 2 anos e meio, onde o paciente chegava na clínica e queria agendar um horário e não tinha horário disponível, ou não cabia. E aí foi quando, ainda muito difícil, em questão assim, peguei muito empréstimo para poder abrir a clínica e tudo. O meu marido, muitas vezes, o salário dele, coitado, foi sempre para a clínica, então foi realmente muito complicado. E aí, ao mesmo tempo, a clínica crescendo e eu vi que eu tinha possibilidade de aumentar. E a clínica tem crescido muito, graças a Deus. Hoje somos referência em estética avançada, pós-operatório de cirurgia plástica. Tenho várias técnicas que eu mesma criei, dou aula em pós-graduação em Curitiba. Meus pais sempre me falaram, conhecimento é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de vocês. E eu gravei isso muito comigo. Eu prezo muito por estudar, trazer coisas novas,
tá sempre à frente do mercado, tá sempre inovando, tá sempre investindo, porque eu percebo que isso que é o diferente. Então, tenho muito orgulho mesmo de tudo isso e agora convido vocês para conhecer um pouquinho da nossa clínica.